Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 26. Jesus fala o seguinte: então começareis a dizer, tenho comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Emmanuel comenta na lição 34 do livro Caminho, Verdade e Vida, comer e beber. O versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição da existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem, concedeu-lhes supremo favor, com a sua vinda deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Comer e beber na presença do Mestre. Isso me lembra uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem o amor, sem a caridade, eu nada sou. E no final ele fala o seguinte: entre a fé, a esperança e o amor ou a caridade, o mais importante dos três é o amor ou a caridade. E aí o que acontece? A gente para analisar o seguinte: é importante você ter fé? É. A fé é um elemento que vai te conduzir um dia àquilo que a gente pode chamar de salvação. A fé é suficiente para a salvação? Não. Eita, vamos explicar aqui. Conheço pessoas que têm uma fé ardorosa, inegável, em Deus, em Jesus, no Pai de maneira geral. Mas são pessoas que odeiam ser contrariadas e que você pisa no pé delas, ela vai mostrar rapidamente o que tem dentro do coração. A fé é inegável. Inclusive, se você for a pessoa que pisar no pé dessa pessoa, essa pessoa é capaz de clamar com toda a fé possível a Deus que afaste o mal dela e vai te chamar de um mal porque você pisou no pé dela. Entendeu? Então, a fé é um elemento, mas a fé ainda não é a salvação. A gente vai encontrar um jargão na doutrina espírita que fala o seguinte: Allan Kardec disse que fora da caridade não há salvação. O que a caridade vai estar fazendo com a gente? E a caridade a gente pode também chamar como amor também, porque a mesma palavra foi traduzida tanto para um como para outro. Só começou a ser chamada de caridade para a doutrina espírita porque o amor, muita gente começou a confundir a palavra amor e usar o texto de Paulo de Tarso em casamentos, mas o amor que está falando é um amor muito maior. Então a caridade não, caridade a gente entende como um termo mais universal, mais fraterno, mais coletivo, enfim. Mas o que acontece? A caridade, em primeiro lugar, ela vai fazer com que a gente entre na lei de solidariedade. Então você, fazendo a diferença na vida das pessoas, as pessoas também vão sentir vontade naturalmente de estar fazendo a diferença na sua vida também. Mas é claro que quando a gente começa nesse processo, a lei manda que a gente não fique esperando nada em troca. Mas a troca sempre vem, ela sempre acontece, mesmo que seja tardia, ou então acontece de maneira que a gente não perceba, acontece espiritualmente. Sempre acontece. Mas não é só por isso.
é principalmente porque, através das obras, o que acontece com a gente? O coração da gente amolece. A gente começa a trabalhar num determinado setor e daqui a pouco a gente começa a pegar uma ternura pelo público-alvo que faz com que a gente comece a entrar realmente no sentido de amor, no sentido de caridade. Então o que acontece? É o exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo que tem mais a ver com a nossa vida pessoal. Você começa a trabalhar na rua e vejam bem uma coisa, a pessoa pode trabalhar entregando comida e roupa para moradores de rua durante 50 anos direto. Vai ter muitas horas de trabalho. Se ela não modificar o seu sentimento, não modificar o seu coração, aquela coisa interna, a única coisa que vai acontecer é que ela vai chegar do outro lado, pela solidariedade, ela vai ter naturalmente a gratidão daqueles que ajudaram e que vão virar para ela e vão estender a mão para ela também, mas vão estender a mão para ajudar num trabalho que ela tem que fazer por si própria. Ninguém vai conseguir mudar o sentimento dela, ela mesmo que tem que mudar o sentimento dela. Mas a gente, por exemplo, começa a entregar comida na rua, no primeiro momento é um trabalho frio, mas daqui a pouco alguma coisa começa a bater na gente, a gente nunca mais fica em paz quando vê algum companheiro nosso morando na rua. Aí o coração começou a falar. Daqui a pouco a gente se dá conta de que essas pessoas não são anônimas, elas têm nome. Elas tiveram famílias, a gente começa a querer identificar pelo nome, começa a querer conhecer melhor as pessoas. Aí o coração começa a falar. Aí a gente está começando a chegar no amor e nessa caridade que o Paulo de Tarso fala. Então é uma coisa até interessante, né? A fé sem obras é uma fé cega, como diz, fé morta, como diz Tiago em sua epístola. Em compensação, somente a fé, somente aquela coisa, eu comi e bebi na presença do Mestre, eu ouvi o que ele me explicou e disseminei. É o suficiente? Não, se eu não praticar, foi o próprio Jesus mesmo que falou várias vezes, gente. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino dos céus. Só entram no reino dos céus aqueles que praticarem, né, tudo que meu Pai ensinou. Então, para você entrar no reino dos céus, o que acontece? Você tem que ser misericordioso, você tem que ser humilde, você tem que ser pacificador. Né? São a maneira de respeito à dor do próximo. É claro que o respeito não vai fazer com que você fique, vamos botar assim, passivo a tudo que esteja acontecendo, porque não, definitivamente não é isso. Jesus era enérgico nas palavras sem jamais ser agressivo. A gente sabe que o mundo ainda é desse jeito porque os bons são tímidos. Então os bons têm que tomar coragem assim, de falar, tá errado, mas tomando cuidado para que junto com as palavras não saia sentimento de agressividade, sim sentimento de educação, sentimento de cuidado, de zelo. Isso é importante que aconteça com a gente. Mas a gente vai botar na cabeça assim, ó, quando a gente entrar realmente do amor, o amor vai sair de maneira tão espontânea que a gente vai ver assim, pessoas como Chico Xavier, como Madre Teresa, que de forma alguma, Gandhi, de forma alguma, 3 culturas religiosas diferentes. Isso não tem religião. Então, de forma alguma, eles querem converter alguém à religião deles, eles não estão nem aí para a religião das pessoas, eles querem simplesmente atender as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Eles chegaram a um ponto que eles assimilaram tanto essa ideia do amor, né? E é claro que essa ideia também fortalece a fé cada vez mais, mas agora não ficou somente no campo da fé, como ele diz aqui para a gente, né? Conhecer o Mestre é verdade, mas não revelar em seus corações. O dia que a gente conseguir modificar os nossos sentimentos, as nossas atitudes começarem a exalar o que está dentro do nosso coração, aí a gente vai entender lá na frente que a fé é muito importante, sim. Mas ela não é o mais importante se não tiver o amor dentro do coração. A caridade também. Mas a caridade, quando significa obra, obra também é importante, mas se ela não tiver o amor dentro da gente... Agora, quando a gente pegar as palavras tendo sentido sinônimo, amor, caridade, quando a caridade estiver morando dentro da gente definitivamente, quando o amor estiver exalando de dentro da gente, a gente já vai ter chegado à salvação sem sentir, vai estar simplesmente vivendo e vai se dar conta a qualquer momento de que eu e o Pai, nesse momento, somos apenas um.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.